São Paulo e Fortaleza, começou o Campeonato Brasileiro, o campeonato mais casca-grossa da temporada, mais que Libertadores, e pode ficar tranquilo que é mesmo, só jogo difícil, São Paulo já começa mal não, né? Começa com um adversário difícil, que é o Fortaleza, em casa, depois pega o Flamengo, enfim, é um começo espinhoso para o São Paulo, e eu quero começar a conversa aqui, Arnaldo, com você, perguntando o seguinte: depois lá do jogo do Cobressal, o Carpini foi lá, abriu a coletiva descendo a ripa em todo mundo, detonou o departamento médico, coisa que se o Ceni faz um negócio desse, estava todo mundo virando cambalhota até agora. Mas o Carpini falou e, pelo jeito, não teve nenhum desdobramento, não teve ninguém do departamento médico injuriado, ficou por isso mesmo. Passou ileso, pelo menos graças à vitória, e a fritura nele diminuiu pelo menos até esse jogo contra o Fortaleza, vamos dizer assim, é isso? Esse é o cenário? É isso, Tironi. Só que, assim, né, essa situação da repercussão da entrevista internamente, ela não é necessariamente imediata, né? Foi assim com o Crespo e foi assim com o Rogério que esse desgaste em relação a críticas internas, o ambiente foi se deteriorando. Então, a gente não é uma coisa que... a gente esperava, por ser o Carpini, recém-chegado, em xeque, questionado, e não o Crespo, campeão, e o Rogério, com todo o seu histórico, a gente esperava até alguma reação imediata de pronunciamento, de DM, de direção. Isso, de fato, não ocorreu. Agora, a gente não sabe qual vai ser a dimensão dessa declaração lá na frente. Como é que estão ali as internas do CT depois disso, num processo que pode ter um entendimento, como disse o Carpini, de cada um assumir a sua responsabilidade e eles conversarem muito sobre essas questões. Aliás, acabou de sair um ranking bizarro de machucados, que é o principal objeto de crítica do Carpini nessas declarações, e o São Paulo, de novo, lidera, assim como liderou o ano passado, com 18 lesões em 16 jogos. Vou repetir, 18 lesões em 16 jogos, enquanto times que têm uma estrutura, digamos, mais azeitada, times mais entrosados, padronizados e etc., tem, por exemplo, como o Atlético Paranaense e o Palmeiras, 4 lesões em 19 jogos. 18 em 16 do São Paulo, 4 lesões em 19 jogos de Palmeiras e Atlético Paranaense. Aí acho que entra a média de idade, um monte de coisa, mas não deixa de ser chocante, né? É quase um desequilíbrio. É quase como se o São Paulo precisasse de um jogador a mais por posição em relação ao Atlético Paranaense e Palmeiras, por exemplo. Então o elenco do São Paulo precisa ser o dobro desses times com esse número de lesão, né? Esse é o objeto da crítica do Carpini, né? Interna, até porque ele disse que por conta das lesões em excesso ele não tem conseguido botar um padrão de jogo no time, que é uma discussão relativa. Eu acho que não é só isso, mas essa é a principal fagulha, né, entre Carpini e o departamento de fisiologia médico do São Paulo até então. O Carpini, para dizer para você, ele chega no Morumbi no sábado um pouco menos desgastado do que na quarta-feira contra o Cobressal. Isso se deve principalmente ao resultado e ao apoio da torcida organizada do São Paulo, da cúpula ainda do São Paulo e principalmente dos líderes do elenco do São Paulo, como Lucas, Rafinha, Caleri, etc. Exatamente. E aí, Tironi, a apuração é que o Carpini deve manter o sistema de jogo e basicamente o mesmo time para, de fato, dar um mínimo de continuidade padrão, coisa que tem faltado no trabalho dele, ao novo sistema com 3 zagueiros e tal. A tendência é que ele repita, e é aí que a gente conversou na live pós-jogo. Para mim, aquela decisão do sistema com 3 não era um esquema para o Cobressal, era um ensaio para o que viria por aí, né? O brasileiro, e depois jogar em Guayaquil daqui a pouco,
Então, a tendência é que o São Paulo jogue, sim, com o mesmo sistema com 3 zagueiros e tenha poucas alterações no time em relação ao que iniciou contra o Cobressal. Basicamente, a mesma coisa, mesmo com um intervalo pequenininho. Entre outras coisas que o Carpini falou depois do jogo, ele falou um negócio que passou no meio do caminho ali, que ele falou assim, eu não gosto de... Eu não ia usar esse sistema. Essa daqui era... Ou as outras contusões. Porque eu não gosto da repetição, eu acredito na repetição. Tem esse ponto também, né? Na verdade, ele não gostaria de usar os 3 zagueiros. Vai usar... Na verdade, isso foi perguntado 3 vezes e ele não respondeu muito bem. Porque ele falou, eu treinei com o Ferreirinha na linha de 4 e a minha apuração é que ele treinou com o Ferreirinha de ala no lugar do Michel Araújo. No sistema com 3 zagueiros. Sim. Então ele mesmo se explicou mal. Ele mesmo se explicou mal. O que ele fala ele gosta da repetição, ele vai repetir agora, mas um novo sistema. Talvez não seja o preferido dele, linha de 3, mas com um monte de desfalque, sobretudo na frente, ele vai repetir a linha de 3 para tentar dar um jeito nela, porque, na verdade, o que foi apresentado contra o Bressal foi muito bagunçado. Uma ou outra coisa deu para tirar, mas muita bagunça, pouco entrosamento, pouca solução. Muito bem. Então, vamos lá. Qual deve ser a escalação para esse jogo contra o Fortaleza, que vem numa vitória de 5-0, mas também o trabalho do Vojvoda não começou bem esse ano. É curioso, né? O Vojvoda, você vê como são as situações. Tem muito mais tempo de casa que o Carpini. É um treinador que gosta de trocar o time em todas as partidas, não gosta de repetir, adaptar o adversário, mas estava mal. Aí ganhou pela Sul-Americana de goleada no meio de semana e decidiu, em princípio, manter o time para o jogo com o São Paulo. O Fortaleza também jogou na quarta. Também tinha um intervalo pequeno para o sábado. Mas Carpini e Vojvoda, cada um do seu jeito, vou manter pelo menos a estrutura para dar um pouco de sequência. É mais ou menos essa situação. Assim, a questão do São Paulo, o que não deve acontecer em relação ao time que jogou contra o Cobressal é o Rames começar jogando. Porque o Rames não tem condição, no intervalo pequeno, de começar 2 partidas seguidas. O tempo de recuperação dele é longo normalmente. O dia seguinte dele é tipo do Renato Augusto, o cara quase não aguenta. Uhum. Ele jogou 90 minutos pela primeira vez. Então o Rames não deve começar, mas deve ser relacionado porque não tem muita outra opção. Deve ficar no banco. Possivelmente jogue o Galopo no lugar dele, na função que o Galopo mais gosta de jogar, né, Tirão? Então, são 2 alternativas à ausência do Rames de início. O Galopo para ficar muito parecido com o que foi o time de quarta, ou entrar o André Silva e o São Paulo jogar com 3-4-3, como jogou contra o Palmeiras, né? Certo. Em vez de jogar com um meia, jogar com mais um atacante. Contra o Palmeiras jogaram Lucas, Lucas, Luciano e Ferreirinha. Jogaram 3 na frente e 3 zagueiros, linha de 4 no meio. Poderia ser uma linha de frente, dessa vez diferente. Luciano, Caleri e André. Mas aí são 3 centroavantes, né? Com Lucas e Ferreirinha você tem a mobilidade. Então eu não acredito que ele coloque os 3 no início, na frente. Acredito que ele componha com o Galopo no meio, na função que ele, sei lá, mais se adapta. Mas aí tem outro nome importante para debater se joga ou não. Que o André fez o gol, né? Isso. Entrou bem e fez o gol. Se o Luciano joga ou o André, se ele mantiver a estrutura do 3-5-2. Eu acho André e Caleri ou é Luciano e Caleri? Eu acho que até pela questão... Qual que é um dos sustentáculos dele? É o grupo. É o grupo, exatamente. O Luciano, o Ramos já não vai começar. O Luciano saiu no jogo contra o Luciano é quem vai para o banco toda a partida e tal. A minha impressão é que o Luciano comece com o Caleri e o André saiu a opção para o segundo tempo. De novo. E a outra questão é o Wellington ou o Michel. Jogo em casa e tal. Então, aí que tá. Eu acho que isso foi o que menos funcionou. Eu também acho. Mas a tendência é o Michel ser repetido na esquerda, até para ganhar um pouco de traquejo ali. Mas eu não gosto. Eu gosto. Também não. Então tá aí, né, galera? Pensava que o jogo ia ser domingo. O jogo vai ser hoje, sábado às 9 horas. A previsão de 30 a 35 mil ingressos, né, no Morumbi nesse sábado, né? Um jogo difícil contra o Fortaleza. São Paulo joga em casa, né? Então
Mais um jogo complicado pro Carpini aí, né? Que tá fazendo um trabalho muito mal no São Paulo, o treinador aí. E bora ver o time que ele vai escalar. Rames vai ficar de banco, então o São Paulo tá cheio de desfalque aí pra esse jogo aí, né? Então acho que o jogo complica mais, até pelo desfalque, né? Que o São Paulo tem, mas é um jogo duro. Então, como todo jogo no Brasileirão, São Paulo tem Fortaleza, depois pega o Atlético Goianiense, né? Aí depois tem Flamengo. Então, são duelos difíceis aí no Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo começar bem, quem sabe o São Paulo briga pelo G4, né? Então é isso. Bora ver o que acontece hoje. Provável escalação vai manter praticamente o mesmo time, só vai sair o Rames aí. Então, né? Então se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião, se inscreve no canal, deixa o like e vou deixar o canal do Arnaldo Tirone aqui na descrição aqui pra vocês ir lá e se inscrever lá, valeu? É nóis, vamos São Paulo!